começando ao vivo aqui pela TV Argumento, canal 27, e também para vocês que nos acompanham pela TV Capital, canal 32, mais uma edição do Jornal Argumento. E no programa de hoje, afinal de contas, houve uma renovação na Câmara Municipal, a sociedade deu a sua resposta, quer uma reorganização, talvez assim, do nosso parlamento, e eu converso com muito prazer, com muita alegria, com Romário Policarpo, que foi eleito pelo PTC, vereador de Goiânia. Em primeiro lugar, parabéns pela eleição. Obrigado. E em segundo lugar, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Com certeza. Obrigado, André. É um prazer estar aqui. É um prazer falar para a cidade de Goiânia pela primeira vez. É a primeira entrevista que eu estou dando como vereador eleito. E estou muito feliz pela minha votação e muito feliz por essa resposta que a cidade deu em relação à questão de renovação. Está aprovado que a cidade precisava renovar. E, graças a Deus, Goiânia deu essa resposta nas urnas. Bom, nós teremos aproximadamente 22 novos vereadores e 3 que já estão lá na Câmara Municipal e, teoricamente, a gente já teve o G8, G14, G22, essas coisas. Como é que vai ser essa primeira experiência de entrar na Câmara Municipal de Goiânia e trazer projetos? Durante a campanha do senhor, o senhor se pautou em quê para que possa defender essa tese na Câmara Municipal, no plenário? Olha, a gente tentou todo o tempo pautar na questão de primeiro explicar para a sociedade o que de fato um vereador faz. Foi um problema muito grande que eu vejo. A sociedade, às vezes, ela um pouco reclama daquilo que o vereador faz, mas ela não conhece de fato o que é a atribuição de um vereador. E segundo ponto também, a gente tentou pautar nas questões mais burocráticas da prefeitura. A prefeitura precisa se desburocratizar e o servidor público é parte fundamental nisso. Então a gente também tentou muito explicar para a sociedade a importância de um serviço público de qualidade, para que aquelas coisas, aqueles serviços públicos que não estão chegando de qualidade para a população, possam ser transformados em qualidade, em opções de qualidade. E o servidor público é parte disso. E o terceiro ponto, a questão da segurança pública. O município tem a sua responsabilidade, deve agir na segurança pública e está provado também porque todos os vereadores eleitos, em algum momento da sua campanha, falaram sobre a segurança pública. Bom, chegaremos lá na segurança pública, mas comecemos pela eleição. Os vereadores em Goiânia são tratados como despachantes do cidadão. O cidadão vai aos gabinetes pedir emprego, pedir ajuda e, na realidade, acaba usando o vereador como um despachante. Como é que é ter que dizer não para algumas coisas de algumas pessoas que querem usar digamos assim, desse pleito ou até mesmo do cargo do senhor de vereador para conseguir benefícios próprios? Olha, quem me conhece sabe bem a minha forma de trabalhar. Passei minha campanha inteira falando que vereador não é agência de emprego. O vereador ele não é um mero despachante do cidadão. E isso aconteceu muito porque está provado que não dá mais certo. Muita gente prometia coisas que estavam além das suas funções. O vereador tem uma estrutura muito limitada de gabinete, e que pode até ser menor ainda, acredito eu. Mas o vereador não está ali para arrumar emprego para ninguém, o vereador ele não está ali para arrumar a vida particular de ninguém, ele está ali para resolver os problemas da cidade. E fico com medo, inclusive, de ter isso agora, mas as pessoas que me conhecem sabem muito bem que, pelo menos da minha parte, eu não estou lá para resolver a vida particular de ninguém, eu estou lá para resolver os problemas da cidade. Eu sempre falo uma coisa, temos um regime de governo republicano, onde aquelas pessoas que foram eleitas, que têm o voto, comandam. Mas só que os vereadores, eles às vezes ficam subordinados ou subalternos a secretários que não tiveram nenhum voto e exercem funções onde o vereador pede favores. Essa situação, é possível a gente sonhar que algum dia vamos ter mesmo uma questão republicana no Brasil, onde o vereador não tem que pedir favor e sim exercer para aquilo que ele foi eleito? Na verdade, o Brasil é um país democrático, um país muito complicado, porque você tem aqueles eleitos e de fato acontece isso que o senhor falou, aqueles que não tiveram voto, são secretários, e você fica à mercê deles. É um pouco complicado porque a gente passa por uma mudança muito profunda no Brasil, e essa é uma das mudanças que tem que acontecer também na sociedade. Não sei se vai ser nessa legislatura que a gente vai conseguir mudar isso, mas é uma opinião também que eu tenho igual a sua, de que isso tem que ser mudado. O vereador que foi eleito com o voto do povo e é o representante mais próximo do povo, de todos os cargos eletivos, ele é o mais próximo da população.
Ele tem que ter mais liberdade de ajudar a comunidade sem depender de coisas políticas. Isso tem que mudar. Eu não sei se vai ser nessa legislação, depende muito do prefeito também que entrar. É uma discussão também que a gente tem que ter com o próximo prefeito. Ele precisa de uma base, né? Essa base de sustentabilidade tem que dar poder ao vereador também. Com certeza. Agora, o senhor já esteve na Câmara Municipal, depois de eleito, entrou no plenário. Qual a sensação do senhor, que foi a primeira candidatura do senhor ou não? Ou já tinha tentado antes? Eu tinha tentado uma vez em 2012, não fui eleito, é a segunda vez que eu tento. Estive na Câmara uma vez após ter ganhado a eleição para cumprimentar os amigos, aquelas pessoas que me ajudaram. Tive muitos eleitores na Câmara, eu sou guarda civil metropolitano. Boa parte dos guardas que estão lá foram meus eleitores. Fui para lá para cumprimentá-los. Não estive no plenário, apenas dei uma volta cumprimentando os funcionários. E chegando ao plenário, a primeira coisa que o senhor pretende fazer? Já falamos aqui sobre as bandeiras que o senhor foi eleito. Agora, dentro disso, existe uma ordem cronológica, né? Tem aquele tradicional discurso, tem aquelas formalidades todas, mas assim, temos muitos vereadores que dizem ser combativos, que independentes, mas quando chega na Câmara, ou são derrotados ou acabam virando, né, a situação para a oposição ou oposição para a situação, dependendo da situação. Mas, assim, esse primeiro discurso do senhor e o primeiro projeto do senhor, afinal de contas, conhecer o trabalho do vereador é importante, mas esse trabalho vai ser focado em quê? Olha, André, eu não estou indo para a Câmara para ser oposição e nem situação a ninguém. Eu acho o seguinte, eu acho que o vereador ele tem que votar aquilo que é melhor para a cidade. E, de fato, o que acontece hoje é isso que você diz, né? Aqueles vereadores que votam tudo a favor da cidade, tudo a favor do prefeito e os que votam tudo contra o prefeito. De fato, eu não devo a minha campanha a ninguém. Fui eleito e devo o meu mandato aos 3.185 eleitores que acreditaram em mim. Então, com certeza, você pode ter certeza que o meu primeiro discurso lá será em cima disso, da minha liberdade de voto. Sei que isso é muito difícil, porque quando você fala em liberdade de voto, você fica com dificuldades para aprovar projetos lá. Mas eu acredito que com essa renovação que teve na Câmara e com os vereadores novos que tenho conversado, e até com aqueles que estão lá, que foram reeleitos, que têm o meu respeito, que eu não vou ter tanta dificuldade com isso, porque aqueles que ficaram também são boas pessoas e os que entraram são pessoas maravilhosas. Então eu não acredito que eu tenha dificuldade em trabalhar de forma neutra. Eu não estou lá para levantar a bandeira de oposição e nem de situação, eu estou lá para levantar a bandeira da cidade e daquilo que eu defendo. E acredito que os projetos que eu vou apresentar na Câmara são são projetos que vão ajudar a cidade e com certeza os vereadores vão ficar a favor deles também. Nessa campanha, prometeu-se tanta coisa, né? A gente sabe que o vereador ele não pode criar projetos que onerem o executivo. Prometeu-se muita coisa nessa eleição para vereador. Essa renovação, o cidadão já estava cansado dessa política que estava. Eu sempre falei que temos que mudar políticos e não a política, porque se mudarmos a política, corremos o risco de entrar num período de exceção. Mas, assim, essa campanha, a cada vez, oferece mais para o cidadão, tentam até colocar situações que são inconstitucionais, né? E aí o senhor fala sobre segurança pública. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, mas sem citar nomes, nós temos 2 candidatos que vão disputar o segundo turno. Qual a visão que o senhor tem sobre cada um deles, sem citar nome, e para onde eles estão levando o debate? É positivo ou negativo? Eu acho o debate muito superficial, dos dois lados. Eu não vejo resolução no problema da segurança pública de Goiânia com os 2 discursos que tenho visto. Falo com toda sinceridade, disse isso aos 2, inclusive. É a opinião do eleitor, afinal de contas o senhor também é eleitor. Com certeza, com certeza. Acredito que o debate de segurança pública não pode se passar apenas no âmbito de forças policiais. O debate de segurança pública ele é muito mais profundo. Nós precisamos de ações em Goiânia para que daqui 10, 15 anos a cidade esteja diferente. Nada que for feito pensando em 4 anos vai mudar a realidade da segurança pública na cidade. Não adianta ações imediatas. É claro que as ações imediatas têm que vir porque a população está insegura, a população está carente disso. Mas tem que vir essas ações com outras voltadas a longo prazo. Isso talvez resolva o problema de Goiânia, que hoje mata proporcionalmente mais do que São Paulo. A banalidade, né, e até mesmo a falta de punição. O senhor é guarda metropolitano. E eu, durante muito tempo, eu gritei
justamente o quê? Se você elege uma pessoa para cuidar da segurança, tem que dar a ela condições de trabalho. E parece que as promessas que fizeram, né, de que armar a guarda municipal, acabaram dando cacetete ou aqueles teaser que a pessoa tem que estar, o guarda tem que estar pelo menos a 2 metros do infrator, e o infrator sempre o quê? Com armas pesadas, ou pistolas, ou revólver nesse sentido, e o cidadão, o guarda municipal, ele acaba até sendo o quê? Motivo de, por parte daquelas pessoas que cometem delitos, né, sendo alvo, desculpa usar essa expressão, claro. Mas as pessoas que cometem crime têm o guarda civil como alvo justamente por saber que ele não está armado. Essa política já aconteceu, já armaram, e como é que está indo? Olha, o processo de armamento da guarda, André, é um processo mais lento. O que acontece? É um erro que, inclusive, a própria imprensa goianiense tem cometido. Tudo aquilo que é de errado, que aconteceu de errado na formação de todas as polícias, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp, obrigou que a guarda fizesse. Hoje, para você armar um guarda civil metropolitano, é 3 vezes mais caro do que para você armar qualquer uma das polícias do Brasil. Hoje, o guarda civil metropolitano não basta apenas ele passar num concurso para estar armado. Depois disso, ele ainda passa por um teste de aptidão psicológico de um grau muito elevado. E a formação dele, as horas que ele precisa para poder portar uma arma, também é 3, 4 vezes maior do que das outras polícias. Exigências burocráticas, poder dizer. Muito burocráticas. A Prefeitura de Goiânia, no governo Paulo Garcia, nesse final de mandato, eles de fato têm atendido a questão do armamento da guarda. Hoje nós temos metade da guarda praticamente armada. Acredito que até o final do ano praticamente todos estarão armados. A Prefeitura de Goiânia comprou 1.500 pistolas, algumas armas de calibre maior, e a guarda nesse ponto ela está sendo atendida. É claro que o processo é lento, a gente entende que tem que ser lento mesmo, mas se você olhar a Guarda Civil, já tem 3, 4 anos que ela está armada. A Guarda nunca aconteceu nenhum problema de desvio de conduta em relação à arma. Ou seja, quando falam que a Guarda, e aí talvez seja um problema da mídia goiana, a Guarda, será que ela está preparada? Não geral. Não, a imprensa, ela tem tudo aquilo que é fatalidade, ou tudo aquilo que é desvio de agentes da segurança pública, é extremamente mostrado e está até crucificada aquela pessoa que às vezes agiu em legítima defesa. Mas para a imprensa é o quê? Um desvio de conduta, excesso, ou seja, situações iguais a essa. A imprensa tem essa necessidade de mostrar a fatalidade. O senhor estava falando sobre isso. Já teve essa convivência da guarda com polícia civil e polícia militar, é harmoniosa? É harmoniosa. Já foi uma convivência um pouco mais complicada, porque quando a guarda ela entrou aqui em Goiânia para assumir o papel que é dela constitucionalmente, a guarda não está aqui para fazer o serviço da Polícia Civil nem da Polícia Militar, ela está em Goiânia para fazer o serviço dela. E houve um pouco de discussão a respeito disso. Hoje, de fato, a convivência é muito harmoniosa e muito boa entre as polícias, tanto a civil quanto a militar. É uma convivência muito boa e acredito que quem tem a ganhar com isso é só a sociedade. Agora tem uma coisa, todos os candidatos, sem exceção, focaram muito essa questão de segurança pública em todas as campanhas. E, na opinião do senhor, já que o senhor é um guarda metropolitano, tem essa vivência, é um discurso correto que eles estão tendo para combater a violência em Goiânia? Alguns são, alguns não. De fato, a segurança pública de Goiânia, volto a dizer de novo, não é um problema que você vai resolver em 4 anos. Então, qualquer discurso que seja feito em cima de coisas pequenas que vão resolver em 4 anos não vai surtir efeito. De fato, o que precisa é que a Prefeitura de Goiânia disponha de orçamento próprio específico, e é isso que eu quero brigar na Câmara de Vereadores, direto para a segurança pública. Tem que haver planejamento. E eu ouvi muito pouco no discurso dessas campanhas a questão do planejamento para a segurança pública. Não, todos os candidatos, eles apresentam propostas genéricas. Genéricas. Se você for perguntar, for aprofundar no debate, ou até mesmo ter uma justificativa, ou até mesmo ter uma sequência nesses projetos, eles não sabem responder. Então, ou seja, dão soluções genéricas para aquilo que precisa de um trabalho bem mais aprofundado. Essa forma de tratar todos os problemas sem conhecer, sem conversar e sem saber
e aí fazem propostas genéricas para tudo. Olha, a minha vida inteira, eu sou presidente do Sindicato Goiânia, passei por diversas áreas aí do sindicalismo, mas a minha vida inteira eu sempre fui muito técnico. A equipe que me acompanha é uma equipe técnica. Então eu acho que eu posso contribuir muito com propostas técnicas, propostas que realmente possam resolver o problema da cidade e sem demagogia. Não adianta você falar da criação da Secretaria de Segurança Pública de forma genérica, sem explicar o que essa secretaria vai fazer. E principalmente de onde vai vir o recurso. Exatamente. O que acontece hoje, e eu acho que todos estão tratando de forma superficial, tudo bem, vamos criar uma Secretaria de Segurança Pública, vamos colocar a guarda de fato para fazer o serviço dela, mas de onde vai vir um recurso para isso? Qual é a destinação da Prefeitura anual para isso? A Prefeitura de Goiânia, ela criou um Fundo Municipal de Segurança Pública, mas que não tem destinação de verba para aquele local. Então tem que haver planejamento. Se você for uma Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Educação, no começo do exercício do ano, os secretários já sabem aquilo que ele tem que gastar durante o decorrer do ano. Você vai criar uma Secretaria de Segurança Pública sem destinação específica para ela? Você vai criar uma secretaria que depende de favor do prefeito, depende de liberação de orçamento? Isso não pode acontecer, já começa errado. Então o discurso realmente, como o senhor falou, de fato ele tem sido muito superficial e na maioria das vezes até demagogo. E dentro disso, nós temos o quê? Um plano diretor que virou coxa de retalhos. Várias coisas previstas nesse plano diretor não foram cumpridas e muitas delas, virou-se uma coxa de retalho, principalmente nessa questão de urbanização e outros problemas também, questão de poluição sonora, residencial, industrial e tal. O senhor entra numa Câmara Municipal que vai estar revendo essa questão do plano diretor, que até agora o parlamento não teve condições de fazer com que ele seja realmente acontecendo na realidade. Dentro dessa visão do plano diretor, que nós vamos projetar Goiânia para um período maior, como é que o senhor vê essa situação que tudo foi acertado, mas tudo está desorganizado? Na verdade, a Prefeitura ela acerta as coisas no papel de uma forma muito bonita e esquece que tem que ter execução. E a execução, boa parte das vezes, está lá no servidor público. Não adianta a gente falar de plano diretor aqui e não saber a real estrutura da Prefeitura. A Prefeitura, ela cresce, quando você vai falar de plano diretor, ela aprova crescimentos que não fazem sentido, aprovam setores novos que não fazem sentido em Goiânia. E aí não vem a estrutura adequada para isso. Quando você tem que falar de plano diretor, você tem que consultar a comunidade, você tem que consultar a cidade. Não adianta fazer um plano diretor politicamente para agradar alguns grupos. O plano diretor tem que ser discutido com pessoas técnicas e com capacidade para isso. E em Goiânia, de fato, isso nunca foi feito. E por isso a gente sofre tanto. Se você for pegar problemas hoje que a cidade vive nas regiões mais afastadas, é porque o plano diretor muitas das vezes foi feito e não foi cumprido. E aí não adianta você colocar no plano diretor algo que no papel vai ser muito bonito, mas que na prática não vai acontecer porque a prefeitura não tem estrutura para atender aquilo ali. Ou seja, então o plano diretor é uma utopia em algumas situações? Em boa parte delas é uma grande utopia. Boa parte delas. Perfeito. Eu tenho que fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com o vereador eleito pelo PTC, Romário Policarpo, e ele também guarda metropolitano e presidente do Sindicato Goiânia. Um instante a gente está de volta. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, gente! Bom, todo mundo tem aquele sonho da casa própria, não é? É verdade. E graças ao governo de Goiás, isso já é realidade para milhares de famílias. Os programas Cheque Mais Moradia e Cheque Reforma melhoram a vida dos goianos. Mais de 170 mil famílias em todo o estado já foram beneficiadas. Juntos, Cheque Reforma e Cheque Mais Moradia atenderam os 246 municípios goianos. Gente, os investimentos ultrapassam 400 milhões de reais. Agora, Manu, vamos falar de segurança pública? Vamos sim. O reforço no policiamento, apreensão de armas, prisão de suspeitos e recaptura de foragidos já apresentam resultados, viu? Os índices de crimes como latrocínio, homicídio e furto de veículos caíram em todo o estado. E não para por aí não, já estão em andamento novos concursos para contratação de mais 3 mil policiais civis e militares. Com as ruas mais seguras, todo mundo fica mais feliz, né? Ainda fica melhor, né? Bom, gente, por hoje é só. Tchau. Tchau. Goiás, estado inovador. Comercial Fernandes, materiais para construção. Empresa do Grupo Gabriel Fernandes, Campinas. Balneário Meia Ponte. Vai construir? Não se esqueça, Comercial Fernandes.
Televendas 3233-6595. Della Panificadora. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Atenção, lojista, atacadista, revendedores, não compre antes de passar na Intacta Imports. Temos uma grande variedade de produtos para seu comércio. Importamos muitos itens para atendê-los. Não perca nossas promoções. Fazemos entrega em toda Goiânia e Aparecida. Intacta Imports, Rua Senador Jaime, número 827, esquina com a Rua Pará, perto do Campo do Atlético, Campinas. Telefone 3233-2646. Mutirão, a loja mais completa de Goiânia, com móveis eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Tudo pelo menor preço e prazo. Parcelamos em até 10 vezes sem juros no cartão Master e em 6 vezes sem juros nos cartões Visa e Tecar e no crediário próprio. Loja Mutirão, 40 anos de tradição. Rua José Mano, esquina com Leste-Oeste, número 1607 em Campinas. Telefone 3233-7007. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Alô, você revendedor de materiais para construção. Aumente suas vendas e seus lucros. A Rejumassa tem uma linha completa de argamassas AC1, AC2, AC3 e múltiplo uso. 12 cores de rejuntamento flexível, gesso rápido e cimento branco. Tudo produzido dentro de um rigoroso critério de qualidade. Frota própria para a entrega do seu pedido de acordo com a sua necessidade. Visite nosso site ou entre em contato conosco pelo telefone e solicite um representante. Faça seu cadastro e se junte a mais de 3 mil pontos de vendas. Rejumassa. O seu almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Vemax Baterias. Baterias para automóveis, motos, tratores, caminhões, embarcações, som automotivo, no brakes, energia solar, alarmes, centrais telefônicas, iluminação de emergência, geradores e outros. Instalação gratuita no domicílio. Temos os melhores preços e as melhores marcas. Eliar, Optima, Durex, Acedelco e Krau. Ligue 3293-0090. Avenida Castelo Branco, número 4422, bairro Rodoviário. Vemax Baterias. De volta com o Jornal Argumento, né? Aqui pela TV Argumento, canal 27 da NET, e também pela TV Capital, canal 32, conversando com o vereador eleito Romário Policarpo, ele que é do PTC, presidente do Síndico de Goiânia e também guarda municipal. Vereador, vamos lá, um ping-pong assim, todo mundo, o plano diretor já prevê, todo mundo já reclama,
não há absolutamente nada de novo. Transporte coletivo. E agora a Câmara tem um assento também nessa comissão que cuida do transporte coletivo. Como é que o senhor pensa em lidar com essa situação? Porque o cidadão também pede, precisa e, teoricamente, elege pessoas para resolver. O que o senhor pensa e o que o senhor acha que pode ser feito? O transporte coletivo de Goiânia ele tem um contrato. Esse contrato ele tem que ser cumprido. O problema do transporte coletivo são que as empresas não cumprem o contrato e não sei por que motivos ainda a Prefeitura de Goiânia não tem cobrado a execução desse contrato. E eu fico muito preocupado também com o tempo de contrato das empresas que entram no transporte coletivo público daqui de Goiânia. São contratos muito grandes, com 20, 30 anos, para eles poderem atuar nessa área. Então, eu acho que a Câmara Municipal tem uma tarefa muito importante com esse assento que ela tem lá, para cobrar, de fato, essa execução e cobrar também as multas que o contrato prevê, caso não sejam cumpridos. O grande problema do transporte público hoje de Goiânia é o não cumprimento do contrato que existe. O contrato tem boas cláusulas e é um contrato muito bom, tanto para a cidade quanto para o cidadão, só que ele não está sendo cumprido. Dentro disso que o senhor está falando, a gente teve a primeira licitação do transporte coletivo que determinou algumas coisas. E aí, de um lado e de outro, tem reclamação. Por exemplo, as empresas reclamaram que a Prefeitura e o Estado deram gratuidade, quebra de contrato, já que no contrato, na licitação, não previa essa questão de oneração. E a Prefeitura também fala que teve uma quebra de contrato, a Câmara também fala, por causa dos micro-ônibus, dos chamados citybus, essas coisas. Agora, todo mundo sabe que há aqui em Goiânia, né, movimenta-se quase 40 milhões de reais por mês. Temos só 4 empresas operando. Dá para discutir essa questão da licitação? O senhor falou sobre cumprir aquilo que foi determinado. Mas o órgão de repressão, ou o órgão até de fiscalização, ele trabalha dentro do CETRANSP. Inclusive, já fez até uma matéria sobre isso, uma denúncia sobre isso. Ou seja, há um comando das empresas de ônibus sobre digamos assim, o meio de transporte de Goiânia. Fala-se sobre onda verde, fala-se sobre aumentar a quantidade de ônibus, fala-se muito, mas na realidade pouco é feito. A Câmara Municipal, no plano diretor, fala sobre horários 24 horas. Nada disso é cumprido. O senhor vai cobrar isso também? Com certeza. Voltando um ponto sobre aquela questão que o senhor disse a respeito, André, do não cumprimento do contrato por ambas as partes. Um alega que foi quebrado de um lado, outro quebrado do outro. Primeiro que a questão da gratuidade, ela é uma balela que as empresas pregam, porque de fato essa gratuidade ela existe, algumas inclusive especificadas em leis muito acima daquilo que é previsto no contrato, né, como a questão dos idosos, e a questão do subsídio também, porque quando você fala de gratuidade, por exemplo, para estudante, né, tem um subsídio, eles estão recebendo. E eu fico muito assim, da vida da gente, eu não sou muito bom com cálculo, sou formado em geografia, mas eu tenho certeza que se não tivesse lucro, essas empresas já teriam saído do transporte coletivo. E muitas delas têm outras atividades, ou seja, o transporte coletivo é rentável, que eles têm até outras atividades. É claro que é rentável. Eu não entendo e não entra na minha cabeça a justificativa de que está tomando prejuízo. Se estivesse tomando prejuízo, por que essas empresas, sem citar nomes dela aqui, estariam no transporte há tantos anos, sendo que tem prejuízo? Com certeza o lucro existe sim. Agora o que está acontecendo aí é que não tem ninguém para cobrar de fato e mostrar esses números lá. A Câmara Municipal, acredito nessa gestão, vai ter um papel primordial nisso para mostrar o lucro das empresas e cobrar. Sobre essa questão de onda verde, de mais ônibus na cidade, eu acredito que os ônibus precisam cumprir os seus horários. Cidades mais modernas como Curitiba, que tem um bom transporte público, Brasília, inclusive aqui do lado, que tem um transporte público que às vezes, dependendo do lugar que você está em Brasília, é muito melhor você ir de ônibus que você no seu próprio caso, porque os corredores exclusivos funcionam. Em Goiânia também precisa acontecer isso, mas de forma também que não atrapalhe o comércio. Goiânia criou muita linha de corredor exclusivo para ônibus e proibiu áreas de estacionamento. E aí vamos voltar lá atrás no plano diretor, né? Exatamente. Você libera um monte de coisa sem planejamento. A área da 44, por exemplo, não tem planejamento de estacionamento para o local e acabou com o trânsito. Então, quando atrasa, às vezes, os ônibus,
às vezes até defendendo um pouco a empresa, não é culpa da empresa também, é culpa da prefeitura que não cuida do trânsito da cidade, ela não tem planejamento para isso. Então, não sei se aumentar os ônibus, dependendo da região, também vai resolver o problema se a gente não resolver problemas organizacionais da prefeitura. Porque o grande problema não é o transporte no centro da cidade, na periferia. As pessoas reclamam da falta de ônibus na periferia. As empresas operam muito bem no centro, mas na periferia, onde as pessoas precisam, que existe a reclamação. Com certeza. Nesses locais tem que ser feito um estudo dos horários onde tem a maior necessidade de ônibus, né? A gente tem lugares em Goiânia hoje, por exemplo, que tem setores mais afastados, como Vera Cruz, alguns setores da região noroeste, onde o ônibus demora 45 minutos a 1h30 para passar fora dos horários de pico. Isso é impossível acontecer numa cidade do tamanho de Goiânia, né? É uma metrópole, né? Não faz sentido isso acontecer. Então, nesses locais, de fato, tem que ter essa questão do transporte público com mais linhas de ônibus. Mas eu também te falo uma coisa, André, isso não, só ônibus na cidade não vai resolver. Eu estou vendo na região norte essa construção dessa nova linha de ônibus ali, e aquilo ali, de fato, não vai resolver nada o problema da região. Por que não pensaram numa linha de trem? Por que não pensaram em alternativas para daqui mais alguns anos? A gente tem que pensar no futuro, o plano diretor projeta a cidade para daqui 50 anos. Exatamente, e não tem pensado nisso. Será que algum cidadão de Goiânia acredita que nós vamos resolver o problema do trânsito e da mobilidade lotando a rua de carro, de faixas exclusivas? Não. A gente tem que começar a pensar grande. São Paulo há mais de 50 anos trabalha com trem, Curitiba, enfim, também nessa mesma linha. Goiânia segue para ser uma cidade tão grande quanto elas. Claro que, guardada a sua devida proporção, a gente não vai chegar até São Paulo. Mas se a gente não compensar na mobilidade com outras formas que não sejam só com ônibus, a gente vai ter problema. E a avaliação do senhor? O legado de Paulo Garcia são as ciclovias, né? E também a eliminação de muitas árvores, que eu acho que o Paulo Garcia não deve ter ido faltou a aula de fotossíntese, né? Ele não sabe a importância do verde e também fez uma campanha muito sobre isso. A opinião do senhor sobre essas ciclovias e também essa forma que estão tirando árvores e criando aí corredores exclusivos para ônibus? Olha, primeiro sobre as ciclovias. Eu nunca entendi o real motivo dessas ciclovias, porque nenhuma funciona. Eu não vi ainda nenhum cidadão de Goiânia largar o carro em casa para ir de bicicleta para o serviço por inúmeros fatores. Primeiro, a violência do trânsito, que é muito grande. Você cria ciclovias em locais muito perigosos para que a pessoa deixe o carro em casa para poder ir de bicicleta para o serviço. Não funciona. Da forma que foi pregado, foi um dinheiro mal investido, ao meu ponto de vista. Sobre a questão do verde, Goiânia já chegou a ser a segunda cidade mais arborizada do mundo. Hoje, por essa infinidade de obras, como esses corredores que, enfim, para mim, muito pouco mudaram a realidade da cidade, a gente está perdendo isso, né? E a gente vai pagar o preço. Quem pensava em alagamentos em Goiânia, nessas coisas, há 10, 15 anos atrás. Hoje, qualquer chuva em Goiânia já é motivo de estrago. Né? E quando a gente começa a arrancar cada vez mais árvores, cada vez cuidar menos da natureza, começa a preocupar. Goiânia está crescendo muito e se a gente não pensar nisso, vai ficar cada vez mais preocupante. Mas aí nós temos um problema crônico. Todo vereador, ele quer levar benefício para o bairro, e esse benefício é o asfalto. Não temos galerias pluviais, não temos locais para onde essa água pode escorrer, estamos impermeabilizando o solo, porém fica o legado do que? Trouxe o asfalto. Tanto é que 80% das cidades no Brasil não tem essa forma correta de escoar aquilo que deveria ser feito e acaba provocando uma enchente. Essa questão de não planejar, e até mesmo porque rede pluvial não dá votos, muito pelo contrário, o asfalto dá, a rede pluvial não dá. Como é que o senhor pensa sobre essa situação? Porque para o cidadão chega o asfalto, mas ele não se preocupa com a água que vai vir depois do período da chuva e acaba inundando o asfalto. André, como eu disse para você, eu acredito que meu perfil seja muito mais técnico até do que político. E eu quero pensar a Goiânia tecnicamente, eu quero pensar a Goiânia para daqui 10, 15 anos. Quando você fala dessa questão das galerias pluviais, se você colocar Goiânia onde elas existem, são galerias de 30, 40 anos atrás, quando Goiânia era projetada para 200 mil habitantes. Então, de fato, ela não aguenta, além das chuvas,
ela não aguenta também um esgoto e aquilo que sai das casas. E muitas, há de se dizer que muitas empresas utilizam os córregos como local para jogar ali os dejetos e utilizar como se fosse o esgoto. E ninguém tem coragem de fazer nada contra isso. É a céu aberto, são jogados em todos os córregos de Goiânia, aquelas empresas que estão próximas fazem de lá uma rede de esgoto. Dá para gritar ou moralizar essa questão? Olha, André, o problema da natureza é algo muito grave. Eu sou morador da região norte, do Crimeia Leste. O meu setor sofre com o mau cheiro de uma grande empresa da região, que nunca foi multada, que nunca foi cobrada, e isso eu vou cobrar. E aí até algo que está bem na minha região, essa questão dos dejetos jogados nos rios, a prefeitura não multa. A prefeitura, ela multa as famílias pequenas, aquele cara lá que mora, que depende ali de uma hortinha lá na casa dele, lá no fundo, e aí ele usa alguma coisa, a prefeitura vai lá e multa ele, porque ele criou uma horta dentro da casa dele. Mas ela não tem coragem de multar os grandes poluentes de Goiânia. E isso eu vou cobrar na Câmara. Nós tivemos um fato da empresa Gessileve, que jogava dejetos no córrego. Um presidente da AMA multou e, estranhamente, ele foi substituído. Os absurdos que acontecem em Goiânia, e eu estou lá para combatê-los. E pode ter certeza que, pelo menos da minha voz, eu acredito que vocês vão ouvir muito sobre isso, porque é um absurdo o que estão fazendo com a nossa cidade. A região norte, há mais de 10 anos, sofre com o mau cheiro de dejetos jogados por empresas. Tudo bem, a empresa ela paga os impostos dela, mas ela tem que respeitar a comunidade. Eu tenho certeza que a empresa tem lucro suficiente para fazer tratamentos desse mau cheiro e para evitar esse derramamento de dejetos. E o pior, André, desculpa te interromper, a própria Prefeitura de Goiânia também comete vários crimes ambientais. Nós temos exemplo também da Secretaria de Obras da Prefeitura de Goiânia, que pega areia de beira de córrego, que está sendo está praticamente sumindo de Goiânia, areia poluída, para poder colocar em obra. Agora, dentro disso que o senhor está falando, por exemplo, nós temos essas empresas que contribuem muito. E aí, ou seja, chega num determinado momento, é sempre o cidadão que paga o preço. Nós temos vários, dentro do plano diretor, nós temos várias atividades que acabam contemplando o cidadão, mas porém não acontece. Vamos tocar para frente, tem outros assuntos também. Claro. Saúde, que está sendo vendida como se fosse absolutamente como se fosse uma coisa muito fácil de ser feita. Vão contratar médicos, vão fazer hospital 24 horas, ou seja, mais uma vez a promessa e, na realidade, o cidadão ainda fica pagando um preço muito caro. O senhor na Câmara vai defender na saúde em que ponto? Olha, volto a defender a questão do planejamento. Se você pegar hoje como funciona a saúde em Goiânia, é deficitário em todos os sentidos, falta organização. Vou dar um exemplo pequeno para o senhor sobre os check-in, que são os exames que as pessoas pegam para poder fazer. O cidadão vai lá no CAIS... que é uma humilhação. Que começa com humilhação, porque ele é liberado uma vez por mês e tem gente que chega 3 horas da manhã para poder... Filas quilométricas, né? Uma desorganização total. Os check-ins da prefeitura, eles não têm organização para poder serem emitidos. Você está lá no CAIS Cândido de Moraes. Se você procurou aquele CAIS, é porque você mora na região. E aí te autorizam o exame do outro lado da cidade, lá no Jardim Novo Mundo. Isso é um desrespeito com a sociedade, é um desrespeito com o cidadão, mas o cidadão precisa e, infelizmente, ele se submete a isso. Então, a primeira coisa que tem que ter na prefeitura é organização e respeito ao cidadão. Se você vai emitir um check-in de exame, você tem que ter planejamento para emitir para a região próxima do local. E não adianta também a gente cuidar só do atendimento 24 horas. A gente tem que cuidar também dos atendimentos dos PSFs que estão fechados. Porque por que os CAIS estão tão lotados? Se você for pegar um dado, e aí volto a dizer que gosto de trabalhar tecnicamente com dados, boa parte das pessoas que procuram o CAIS não são situações de urgência e emergência, são porque não conseguem uma vaga no atendimento no sistema do 0800. Então as pessoas vão aos CAIS, às vezes sem tanta necessidade de atendimento de urgência, e aquelas pessoas que necessitam do atendimento de urgência não são atendidas porque o CAIS fica lotado. E o programa de saúde da família, que foi muito vendido, é muito vendido, e nessa eleição agora estão dizendo que vai ter
uma equipe para cada cidadão em Goiânia. É impossível ter uma equipe para cada cidadão em Goiânia. Quem está falando isso está falando absurdo. A Prefeitura de Goiânia não dá conta disso, ela não tem recurso para isso. Você tem que voltar a investir nesses PSFs, nas consultas que a família marca para a criança, um pediatra, um ginecologista, daquilo que é o básico que geralmente todo mundo procura, e fazer parcerias, né? Hoje a gente vive um grave problema da questão das UTIs. Nós temos poucas UTIs a serviço da Prefeitura de Goiânia, as que tem ainda sofrem com esses escândalos de UTIs que a gente acompanha todos os dias. E tudo isso, André, volta lá naquela parte que eu falei, falta de planejamento. Não se planeja a saúde de Goiânia. Estão querendo fazer de novo coisas para aparecerem. Estão querendo contratar vários médicos, mas não estão planejando como esses médicos vão agir na cidade. Isso não resolve o problema. A gente tem que, primeiro, esvaziar os CAIs. Como que você esvazia os CAIs? Fazendo atendimento lá no PSF de base. A consulta que o cara liga no 0800 para marcar e ele conseguir, porque ele não vai precisar ir para o CAIS para um atendimento de emergência, sendo que o atendimento dele não é de emergência. Agora, existe uma eterna briga das secretarias de saúde estadual e municipal. Inclusive, trocaram o secretário de saúde para resolver a questão. Deram um prazo de 90 dias. Há quase um ano houve essa mudança e absolutamente tudo continua igual. E essa questão que o senhor falou das UTIs, até de internação, tem aquele centro de regulação e muitas pessoas culpam a Secretaria do Município, outras do Estado. O que fazer primeiro, essa questão do centro de regulação de vagas, que não dá para a gente entender como é que funciona. Primeiro que tem que ter um critério. Apesar que o critério existe no papel, mas ele não é respeitado. Sobre a questão do atendimento entre Estado e município, eu vejo o Estado deficitário na questão da saúde. O Estado trabalha a saúde nos municípios menores com ambulância. E para que serve essa ambulância, André? Para trazer a pessoa para Goiânia. Goiânia, se você for pegar, tem 1,5 milhão de habitantes. Nós temos quase 3 milhões de cartão do SUS em Goiânia, registrados em Goiânia. Então, está provado. Tem aquele problema também das casas de apoio que trazem. De outras cidades. Ninguém mais morre no interior. Vem morrer em Goiânia. Morre em Goiânia. E a Prefeitura de Goiânia, ela passa um sufoco nessa situação, porque de fato você não pode negar o atendimento e não deve negar o atendimento. Mas a Prefeitura de Goiânia tem que criar mecanismos para que essas prefeituras, assim como a Prefeitura de Goiânia repassa dinheiro para o Estado nas questões das UTIs e do UGO, desses atendimentos primordiais, para que essas prefeituras que têm essas casas de apoio em Goiânia também repassem dinheiro para a Prefeitura de Goiânia. Hoje o Brasil, num contexto geral, e aí vamos até sair um pouco de Goiânia, trata a saúde da seguinte forma: a capital é estruturada, as cidades maiores, e as cidades do interior tratam a saúde de que forma? Com ambulância. O próprio governo do estado tem feito isso, ele doa ambulância para Goiás inteiro, para os municípios, para quê? Para trazer gente para Goiânia. Isso vai resolver o problema? Não vai. Goiânia tem que cuidar do goianiense, claro, obviamente, tem que atender também as cidades do interior, a gente não pode negar saúde para ninguém, mas a Prefeitura de Goiânia tem que criar mecanismos junto à Câmara Municipal para que essa fatura também chegue para essas prefeituras do interior. É muito fácil você botar uma pessoa na ambulância e trazer para cá. A municipalização da saúde realmente virou só ambulâncias, né? Sim. E nós temos, como o senhor mesmo disse, um número muito grande de pessoas que são atendidas pelo SUS. Porém, a Prefeitura não recebe. Não. Esse valor vão para os municípios que só tem essa questão da ambulância. Goiânia também está nesse debate sobre a questão de saúde e a Câmara tem um papel muito importante. O que fazer? Olha, é preciso, volto a dizer, é preciso criar mecanismos de cobrança dos outros municípios. A Prefeitura de Goiânia pode fazer parceria com todos os municípios do estado de Goiás, desde que ela receba recursos para isso. Nós não podemos ficar reféns do que está acontecendo hoje. A maioria dos atendimentos em Goiânia não são de pessoas de Goiânia. Está lá, está no sistema da saúde. Nós temos a indústria do turismo da saúde, que eu conversei uma vez com o secretário e ele disse que achava ótimo, porque era um turismo da saúde, ou seja, faturava-se com aquelas pessoas que vinham do interior e consumiam na cidade. Essa era a visão do secretário. É uma visão, desculpa a expressão, mas desastrosa, né? Ganha de um lado, mas você está perdendo demais do outro. A gente tem hoje, inclusive, André, problemas com estados que estão próximos de Goiás. Mato Grosso, por exemplo, manda seus pacientes para cá. Tocantins, boa parte das cidades, manda seus pacientes para cá. Alguns municípios ali, na Bahia, ali naquela proximidadezinha de 500 quilômetros aqui, que são mais próximos, mandam também para Goiás, mandam para Goiânia.
E a gente tem que criar mecanismos para travar isso. Não vou dizer travar o atendimento, mas travar que a Prefeitura de Goiânia continue tendo despesas com um cidadão que não é de Goiânia. A Prefeitura de Goiânia tem que cuidar e ela coleta o imposto. Nós estamos pagando imposto e essa parte do imposto que está indo para a saúde está sendo para atender pessoas que de fato não são de Goiânia. Falemos agora sobre educação. Promessas genéricas também. Vão criar centros, né? Os dois candidatos estão prometendo escola de tempo integral, ou seja, uma revolução na saúde, na educação. Porém, a educação, a exemplo da segurança, a exemplo da saúde, também é uma tragédia, já que foi mostrado pela prova que foram feitas, né, pelos alunos do ano passado, Goiânia ficou entre uma das piores e o ensino público, então, ficou literalmente abaixo do que era, digamos assim, aceitável. Porém, todos pregam que vão construir escolas, que vão melhorar o ensino, mas não dizem como. O senhor na Câmara vai cobrar, claro que existe um planejamento, mas existe uma situação emergencial. Como é que você vai fazer para tentar reverter isso ou cobrar de quem foi eleito? Olha, primeiro, de acordo com as notas do ensino. As notas do ensino de Goiânia são baixas porque nós temos um problema no CIMEIS. O CIMEIS fica com a criança até 5, 6 anos de idade, e essa criança não é proibido que os CIMEIs comecem a alfabetização dessa criança. Então a criança ela é jogada no ensino fundamental, quando ela sai do CIMEI, jogada, né, entre aspas, sem a mínima base de ensino. Ela fica no CIMEI, ela é muito bem cuidada, até quero ressaltar aqui que o CIMEI de Goiânia tem um atendimento excelente e de primeira qualidade. Né? É um ponto positivo hoje da Prefeitura de Goiânia que, apesar das poucas vagas que tem, mas as pessoas que têm vaga esse mês têm um tratamento de qualidade, mas você tem que começar a pensar no processo educacional dessas crianças que estão no CIMEI. Quando você pega uma criança que está no ensino particular, com 2 ou 3 anos de idade, ela já está começando o processo educacional dela. A Prefeitura de Goiânia ela prefere começar isso lá no ensino fundamental porque é mais barato. Né? Então espera sair do CIMEI e você está perdendo aí 2 ou 3 anos de educação educacional dessa criança. Então é uma coisa que a gente tem que começar a cobrar a Prefeitura de Goiânia. Leis que autorizem e que às vezes até obriguem a Prefeitura de Goiânia para que esses professores que estão no CIMEI possam iniciar essa alfabetização dessas crianças para que ela chegue mais preparada no ensino fundamental. Lá na Câmara Municipal existem comissões, inclusive da criança, do adolescente, mas parece que a gente não vê absolutamente nada que vem de lá que possa minimizar ou o que o senhor está dizendo, dar a essa criança, digamos, no ensino público, a alfabetização. Muito pelo contrário, da creche. André, as comissões que existem na Prefeitura de Goiânia, agora eu falo como sindicalista, na Prefeitura no geral, eu vou dizer na Prefeitura no geral, até para o senhor entender aonde eu quero chegar, são um desastre, nada funciona, nada. Me mostre alguma coisa que saiu de alguma comissão da Câmara de Vereadores ou de alguma comissão dessas específicas da Prefeitura de Goiânia para melhorar a educação e a saúde de Goiânia. Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar de nada. Porque boa parte dessas comissões são para agrupar grupos políticos, são agasalhos de emprego. E aí, amigo, não vai adiantar. Se você não começar a pensar Goiânia tecnicamente para a montagem dessas comissões, e aí defenda a meritocracia para essas comissões, não a indicação política, porque a indicação política é de agasalho, nós vamos ter problema. As comissões, tanto da Prefeitura de Goiânia, quanto as comissões que existem no Legislativo, não funcionam. Existem comissões de servidores na Câmara Municipal, que são essas comissões que o senhor está falando. Sim. Elas não funcionam. Elas não apresentam absolutamente nada. Nós temos um sindicalista nosso que faz parte da Comissão de Educação e sofre lá, porque de fato quem está lá praticamente ninguém entende sobre educação. Estão discutindo algo que eles não entendem. Isso quando tem quórum para as reuniões. Tem que ser cobrado, está recebendo, quem está lá está ganhando dinheiro público para trabalhar e não está fazendo. Outro problema também que tem sido muito debatido, a questão da criança, droga, adolescente, droga, adulto, droga. As políticas que aí estão já se provaram que são ineficientes. O que o senhor pensa sobre essa questão, já que é um tema também que vai ser muito cobrado sobre a questão da droga? André, a droga tomou conta de Goiânia. O crack tomou conta de Goiânia.
Não existe política pública sobre droga em Goiânia. E nenhum hospital que possa tratar os dependentes. Nenhum. Nós não temos nenhum programa para tirar e para evitar que a criança tenha acesso à droga e não temos nenhum programa de recuperação para aquela pessoa que já teve acesso à droga. Goiânia tem uma Secretaria de Assistência Social que praticamente, que creio eu, falhou nessa missão. Nós temos o Vacilo Chux, né? Só que ali as pessoas são encaminhadas para, digamos assim, gestores do terceiro setor, ou seja, não é da prefeitura. Desculpa, André, te interromper, o Vacilo Chux também não é para drogadição. Aquilo que for para cuidar de drogadição de drogas, né, tem que ser específico. O Vacilo Chux é uma coisa muito genérica, atende desde o deficiente mental, tem problemas de transtorno de alcoolismo, e não é assim. Sobre a questão da droga, da criança e do adolescente, se hoje eu estou aqui conversando com você, foi porque há 20 anos atrás existiam programas sociais na prefeitura com acompanhamento escolar. E saía da escola, ia para o programa, ia jogar futebol, ia aprender a fazer um artesanato, programas junto das igrejas, junto das comunidades de bairro. Eu sou fruto disso, né? Aquelas pessoas que não participaram na minha época disso, eu enterrei 25 amigos meus, André. Todos os que eu enterrei, sou de uma região de uma criminalidade muito alta, que é a região norte. As pessoas que eu não enterrei participaram desses projetos sociais. Você tem que tirar a criança da rua. O pai tem cada vez menos tempo para cuidar da criança. E o bandido, aquele que oferece a droga, ele tem mais tempo. E a vida é muito fácil no mundo do crime, entre aspas, né, André? Quando você tiver um pai lá que mora numa região mais afastada de Goiânia, custando para ganhar ali um salário mínimo por mês, e a criança com 11, 12 anos descobre que em 1 hora vendendo droga ela consegue ganhar o que o pai ganha em 1 mês, a gente tem que tirar essa criança do acesso do marginal, daquele que está oferecendo droga para isso. E como nós vamos fazer isso, André? Nós vamos propor na Câmara Municipal o retorno junto do próximo prefeito das escolas de iniciação esportiva em Goiânia com acompanhamento escolar. Por que o acompanhamento escolar? Toda criança, André, ela gosta de esporte. Toda criança ela gosta de praticar alguma coisa, ela gosta de aprender. E ela vai querer tirar nota boa na escola, porque se ela não tirar nota boa na escola, ela vai ser desligada do projeto. Mas como se explica? Cidadão 2000, independentemente de partido, ele tinha um foco, um objetivo que era o quê? Colocar a criança no mercado de trabalho, adolescente, essas coisas assim. Acabou-se tudo, ou seja, não existe nenhum programa, nenhum projeto, como a gente tinha do ProJovem, dessas coisas assim. Como é que vai fazer para, como o senhor mesmo fala, sobre esse acompanhamento ou essa melhoria e até mesmo despertar a criança que o trabalho ainda é mais compensador do que o mundo das drogas? André, o Cidadão 2000 foi uma ideia revolucionária na época, uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na Prefeitura de Goiânia. Conheço muito bem a estrutura dele, infelizmente acabou porque desvirtuou. Existiam mais pessoas contratadas no Cidadão 2000, que virou um cabide de emprego, do que de fato pessoas sendo atendidas pelo programa. Então, de fato, aquilo foi bom ter terminado. Mas nós temos a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação que podem trabalhar em conjunto. Hoje você vê muito pouco ações da Secretaria de Esporte, muito poucas ações da Secretaria de Cultura em Goiânia. E essas ações podem ser feitas em conjunto, criando comissões com pessoas capacitadas para fazer essa integração. Saúde, cultura e educação. E aí sim entra o acompanhamento escolar. Na minha época tinha isso, funcionava. Agora terminou, acabou, não sei por que motivo isso terminou, mas funciona. Integração entre as secretarias já existentes, até porque a prefeitura não aguenta mais criar estrutura. A gente tem que trabalhar com aquilo que está lá para economizar o dinheiro público e maximizar o máximo possível aquilo que pode ser feito na cidade. Agora vamos falar um pouco de política nacional. Nós temos um país onde está sendo governado por um político, né, que para muita gente não teve votos, né, fala-se sobre golpes, não vamos entrar nesse mérito e tal, mas nós temos um governo que tem um alto índice de reprovação. Hoje a classe política ela é muito reprovada. Como é que você está vendo essa questão do Brasil, onde nós temos o quê? Um parlamento já pendurado na justiça e temos o quê? Um parlamento que manda no executivo. Estou errado ao dizer isso? Isso está corretíssimo. E discordo quando a população diz que a gente tem um presidente que não foi eleito. Nós votamos no presidente e no vice. A população brasileira tem que amadurecer politicamente a respeito disso. Porque você tem que olhar em quem você está votando. Passei a campanha inteira, André, dizendo para as pessoas que mesmo que se não votassem em mim, que soubessem do passado e quem estava por trás dessas pessoas.
Peço também nessa campanha agora, de prefeito aqui em Goiânia, nós estamos indo para um segundo turno, que as pessoas vejam quem são os vices. Você está votando no vice também. Pode acontecer lá na frente, acontecer alguma coisa com esse prefeito e o vice assumir. Então nós temos que votar pensando no vice. O país vive uma crise política gravíssima, mas infelizmente, aí como professor, digo aqui professor de geografia, da parte de geopolítica, uma frase muito dita por mim quando dei aula alguns anos atrás, o Congresso é o espelho do povo. O povo elegeu esses que estão lá. Os partidos, já falei, é parte da sociedade. Exatamente, André. Nós temos que repensar a forma do brasileiro votar. O brasileiro tem que parar de votar pensando no interesse próprio. Ele tem que pensar no interesse coletivo. E por isso o Brasil está se afundando tanto. Por isso tanta corrupção. Quando você vai para lá, e aí volta a dizer o que o senhor disse, que o presidente da República vive em função de um Congresso, ele é refém, ele não consegue aprovar nada. É inviável um país com tantos deputados, é inviável. E aí faço uma crítica ao sistema brasileiro, eu sou contra o Senado. Eu acho que não tem necessidade de existir Senado, porque como você tem duas casas para aprovar a mesma coisa, né? Então o sistema brasileiro político, ele está fadado ao fracasso, porque qualquer presidente da República que entrar, ele vai ficar refém de Congresso, ele vai ter que fazer aquilo que o Congresso quer para aprovar as leis. E, infelizmente, isso também se reflete nos estados, se reflete nos municípios. Por melhor que seja o prefeito, o governador ou o presidente da República, se o brasileiro não aprender a eleger bons congressistas, bons parlamentares, a gente vai sofrer muito ainda, não adianta. E para finalizar, e a onda? Porque nós fomos em busca das diretas já, porque criou-se uma onda de Tancredo Neves que tinha que eleger. O cidadão, penso eu, a minha visão, ele estava muito mais focado na onda do que propriamente no ato. Hoje, o cidadão ele quer o voto facultativo, ou então tivemos um alto índice de abstenção, um voto nulo, coisas nesse sentido. Como é que se desperta no cidadão o interesse de novo para participar dessa política? André, quando eu vejo uma abstenção de 300 mil eleitores para vereador, que foi o que teve hoje aqui em Goiânia, entre 200 e 300 mil, eu fico assustado. Eu era uma pessoa que era favorável ao voto facultativo, porque se existe democracia, você tem que começar pelo direito de você querer ou não votar. Começa por aí. Mas eu me preocupo muito com os grandes esquemas da política nacional. Se você não coloca o brasileiro obrigado a votar, aquelas pessoas que dependem de esquemas para serem eleitas vão conseguir que os seus eleitores vão votar porque eles dependem daquilo para continuar. E pessoas como eu, como vários desses vereadores que renovaram a Câmara de Vereadores, jamais teriam chance na política. Porque o meu eleitor, ele está indo votar em mim porque ele acredita em mim. Ele votou em mim porque ele acredita, porque eu não prometi nada para ninguém. Tem que reoxigenar. Tem que reoxigenar. A grande missão que eu acredito que eu tenho para a cidade de Goiânia, e quero fazer muito isso, André, é ir nas escolas, conversar com as crianças entre 12 e 16 anos de idade, da importância da política para a vida delas. O brasileiro, infelizmente, ainda não está preparado para um sistema tão democrático que é o voto facultativo. Porque acredito eu que da forma que hoje está, ainda tem essa abstenção tão grande. O brasileiro tem que votar, André. Nós só vamos mudar o país com o voto. Porém, nós tivemos até agora reformas eleitorais, reforma política nenhuma. Ou seja, só tira do cidadão a participação nessa festa, que a eleição era uma festa da democracia. Hoje temos várias reformas eleitorais e poucas políticas. Na opinião do senhor, qual seria a principal reforma política e não eleitoral? Olha, André, o Brasil para de 2 em 2 anos. Uma reforma, algo que foi aprovado, depois voltaram atrás, que seriam os mandatos de 5 anos com proibição de reeleição para governadores, presidentes e prefeitos, seria algo magnífico. Qualquer pessoa que for governar, se você for pegar que 2 anos, de 2 em 2 anos o Brasil para a política, para a campanha, você trava, você tem congresso esvaziado, você tem Câmara de Vereadores esvaziado, você tem prefeitos, governadores e presidentes parando de trabalhar para o povo para poder fazer isso. E o que acontece hoje é uma inversão de poderes, né? O cara vira deputado estadual para concorrer à prefeitura. Se ele perde, ele volta a ser deputado estadual, ganha a reeleição e volta e concorre à prefeitura de novo. Não tem oxigenação política. Se você unifica as eleições, e eu sou favorável à unificação de eleições, o cara que quer ser prefeito, ele vai desistir do mandato dele de deputado.
O cara que quer ser prefeito, ele vai desistir do mandato dele de vereador. E aí você tem uma oxigenação da política, que é algo que não acontece no Brasil, e é o grande problema da política nacional hoje, é a falta de oxigenação. Quando você pega políticos com 8, 9, 10 mandatos no Congresso, você fica assustado. Mas o corporativismo é execrado, porque ali gerações e gerações de políticos passam por ali e a gente nunca tem uma mudança, muito pelo contrário. A mudança que a gente tem é sai o pai, entra o filho, entra o neto e tal. Esse corporativismo do Congresso Nacional. O corporativismo ele é danoso, não só no Congresso, como em qualquer área da vida da gente. Infelizmente, volto a dizer de novo, é aquilo que eu quero apresentar para as crianças. Quero fazer palestras sobre isso durante esses 4 anos, para que elas saibam em quem elas estão votando. Eu vi gente, não vou citar nomes aqui, falando sobre renovação política e votando em pessoas que não apresentavam renovação nenhuma, que estava dentro dos critérios que o senhor acabou de dizer aqui. E cansei de ver isso na população. A população tem que saber o que tem por detrás de cada candidato. E é assim que a gente vai começar a renovação. A unificação das eleições é um grande passo da renovação política do Brasil. Isso é verdade. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Nos encontraremos mais para falarmos mais sobre essas questões da cidade. Senhor Romário Policarpo, agradeço muito pela presença do senhor e desejo muita sorte para o senhor e que consiga levar adiante isso, porque o sucesso do senhor é aquilo que a sociedade quer, porque isso aí traduz em benefício para o cidadão. Muito obrigado pela presença e pela entrevista. Obrigado, André. É um prazer estar aqui falando com você. O senhor que é um defensor da minha categoria, da Guarda Civil Metropolitana, um defensor dos interesses da cidade. É uma honra estar aqui falando com vocês. E a sociedade pode ter certeza que lá na Câmara ela tem um parceiro que está lá para defender a cidade, não de forma política, porque apesar de ser político, estar num cargo político, eu prefiro trabalhar mais na parte técnica da cidade, que é essa que eu acredito que vai resolver os problemas. Muito obrigado mesmo, esse tempo estarei disposto aqui a estar vindo conversar com você sobre a nossa cidade, que é uma cidade que eu gosto, que eu tenho certeza que você também gosta. Tudo que o cidadão espera, que o seu representado venha à TV dizer aquilo que está fazendo para que o cidadão possa ter conhecimento e também a valorização do voto. Mais uma vez, muito obrigado. E nós chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição.